Imagine um Japão completamente diferente daquele que aparece nos guias turísticos. Um Japão onde a natureza cria formas inesperadas, onde vilas isoladas preservam tradições antigas, e onde ilhas remotas escondem histórias que poucas pessoas conhecem. Hoje, vamos viajar por 25 lugares inacreditáveis, verdadeiros segredos escondidos, que revelam um lado quase desconhecido do país. Prepare sua mente, ajuste a tela para 4000 e permita-se explorar um Japão que poucos tiveram a chance de ver. Nossa jornada começa com uma visão que parece impossível. Dunas gigantescas, que lembram o Saara, mas estão no Japão, em Tottori. O vento molda montes dourados que se estendem até o mar e criam um cenário completamente diferente do que se espera do arquipélago. Caminhar pelas dunas é como atravessar a fronteira para outro planeta, silencioso, quente e surpreendente. Poucos turistas incluem esse destino no roteiro, e talvez por isso ele mantenha uma magia quase intacta. A viagem continua rumo a Ogashima, uma ilha vulcânica perdida no oceano. Vista do Shima. Ela parece uma enorme cratera dupla, com casas simples e pequenas estradas cercadas por muralhas naturais de rocha. Ali vivem apenas algumas centenas de pessoas, que convivem tranquilamente com o fato de residirem dentro de um vulcão ativo. Ogashima é um dos lugares mais remotos do Japão, e ao mesmo tempo um dos mais impressionantes. Uma prova de que o país não é apenas tecnologia e grandes cidades, mas também isolamento, natureza extrema e resiliência humana. De um cenário selvagem, passamos para um ambiente que parece ter saído de um filme antigo. Em Ginzan-onsen, uma pequena vila de águas termais, as construções tradicionais de madeira se alinham ao longo de um rio estreito. À noite, lanternas se acendem, iluminando pontes e fachadas com uma luz suave que reflete na água. Quando neva, tudo ganha um ar ainda mais mágico. É impossível caminhar por esse lugar sem sentir que o tempo voltou 100 anos. Esse Japão nostálgico, elegante e tranquilo raramente aparece nas rotas mais conhecidas. Seguimos viagem até Gunkanjima, a ilha navio, um lugar que já foi um dos mais densamente povoados do mundo, mas hoje é completamente abandonado. Prédios altos, corredores vácios, janelas quebradas e o som constante do mar batendo nas rochas. Parece um cenário pós-apocalíptico, mas é apenas a história interrompida de um antigo centro de mineração. A ilha se tornou uma cápsula do tempo, preservando memórias de um Japão industrial que desapareceu quase da noite para o dia. Na direção oposta do caos urbano, encontramos uma figura gigantesca entre campos tranquilos, o Rushiku Daibutsu. Essa estátua colossal de Buda mede 120 metros de altura, o suficiente para caber vários andares no seu interior. Os visitantes podem subir por um elevador até uma plataforma localizada no peito da estátua e observar a paisagem lá do alto. Estranhamente, mesmo sendo uma das maiores do mundo, ela ainda é um segredo pouco conhecido por turistas estrangeiros. Viajando para o sul, chegamos a Amami-Oshima, uma ilha onde o tempo parece ter outro ritmo. Ali, artesãos dedicam semanas, às vezes meses, para confeccionar tecidos tradicionais, conhecidos como Hoshima. Cada fio é tingido individualmente usando lama especial, plantas nativas e um processo antigo que exige habilidade e paciência. O resultado são padrões únicos, usados para criar alguns dos kimonos mais valiosos do Japão, em uma era de produção em massa. Ver esse trabalho artesanal é testemunhar resistência cultural. De volta ao continente, um trem atravessa lentamente uma ponte que parece suspensa entre montanhas, rios e neblina. Esse é o famoso ponto de observação da Tadami River Bridge, em Fukushima. A imagem se tornou icônica entre fotógrafos, mas ainda é pouco conhecida por viajantes comuns. O contraste entre o trem colorido e o vale silencioso cria uma cena de serenidade absoluta, como se fosse um cartão postal ganhando vida. Meize Ao Soul. A ilha de Yakushima nos recebe com florestas antigas e árvores tão grandes e retorcidas que parecem ter vontade própria. Algumas delas têm milhares de anos e estão cobertas por musgos, cipós e raízes enormes. Yakushima é o tipo de lugar onde a natureza domina por completo, e o ser humano é apenas um visitante. Dizem que essa ilha inspirou cenários de filmes de fantasia, e realmente não é difícil acreditar nisso, quando se caminha por suas trilhas úmidas e misteriosas. A viagem nos leva agora para Tono, uma região famosa por suas lendas folclóricas. Diz a tradição que rios e lagos da área são habitados por kappa, criaturas travessas que fazem parte do imaginário japonês há séculos. Tono preserva museus, trilhas e até casas tradicionais dedicadas a essas histórias, permitindo aos visitantes
mergulhar no Japão mítico e espiritual, onde o sobrenatural ainda faz parte da cultura. No inverno profundo, viajamos para Shirakawa-go, uma aldeia que parece ter saído de um conto de fadas. Suas casas tradicionais com telhados íngremes são perfeitas para resistir à neve pesada, mas também criam um cenário encantador. Quando anoitece, luzes suaves iluminam a vila coberta de branco, tornando-a um dos lugares mais fotogênicos do Japão, embora ainda subestimado por muitos viajantes. Nossa jornada segue até as ruínas do castelo de Takeda, construído no topo de uma montanha. O castelo se revela especialmente impressionante quando nuvens espessas sobem pelo vale e criam um mar branco, visto do cima. Parece que as ruínas estão flutuando no céu. Por isso, muitas pessoas acordam antes do amanhecer só para presenciar esse espetáculo natural. Descemos então para o Vale de Já, um dos locais mais isolados do país. Ali, antigas pontes feitas de vinhas esticadas cruzam abismos profundos. Essas pontes eram construídas de forma que pudessem ser cortadas rapidamente em caso de invasores, o que mostra o quanto a região era protegida. Hoje, atravessar essas passarelas é uma experiência emocionante, que combina história, natureza e adrenalina. Viajamos agora para o norte, até um templo que guarda seu verdadeiro tesouro escondido dentro de uma estrutura protetora. O Salão Dourado de Chuzanji foi construído com uma perfeição impressionante, repleto de ouro, lacas e detalhes refinados. Para protegê-lo das intempéries, foi construída uma nova estrutura ao redor dele. Entrar nesse espaço é como abrir uma caixa preciosa, preservada por quase 1000 anos. De cenários sagrados, retornamos à força da natureza em Hamlin. Ali, uma estrada inteira desaparece sob as águas durante a maré alta e reaparece quando a maré baixa. Esse fenômeno cria a sensação de que as pessoas podem caminhar sobre o mar, conectando o continente a uma pequena ilha. É um espetáculo simples, mas fascinante, que desperta curiosidade e admiração. A jornada continua rumo a Oya, onde uma antiga pedreira deu origem a um gigantesco espaço subterrâneo. Salões enormes, paredes geométricas e uma atmosfera fria e silenciosa transformam o local em algo que parece saído de um filme de ficção científica. Eventualmente, o espaço é usado para exposições artísticas, mas mesmo vazio, ele impressiona pela grandiosidade. Mais ao sul, entre colinas verdes e tranquilas, fica a pequena vila de Wasuka. Ali, campos de chá, perfeitamente alinhados, criam ondulações que se estendem até o horizonte. A produção de chá é uma tradição que existe há mais de 800 anos na região. E visitar esse lugar é uma forma de entrar em contato com um Japão rural, calmo e profundamente conectado à terra. De um verde vibrante passamos ao azul surreal do lago de Biei, em Hokkaido. Suas águas turquesa refletem troncos brancos parcialmente submersos, criando uma paisagem que parece ter sido pintada digitalmente. O lago se formou por acidente, após a construção de uma represa, mas se tornou um dos cenários naturais mais singulares do Japão. A viagem nos leva agora para o calor de Okinawa, onde praias paradisíacas escondem um fenômeno curioso: a areia, em formato de estrela. Esses minúsculos grãos são restos fossilizados de organismos marinhos e só podem ser encontrados em poucos locais do Japão. É quase impossível ver a areia sem se encantar com seu desenho natural. De volta ao continente, um santuário vermelho se projeta sobre o Lago Biwa. O Torii de Shiraiji é semelhante ao famoso Torii flutuante de Hiroshima. Mas aqui o ambiente é silencioso e pouco visitado. O reflexo do portão no lago cria uma sensação de calma profunda, especialmente ao amanhecer e ao anoitecer. Continuando pela Rota da Luz, chegamos ao Jardim Iluminado de Nabana no Sato. Durante o inverno, milhões de LEDs transformam o local em um espetáculo impressionante. Tonis luminosos, cascatas digitais e paisagens inteiras recriadas com luz são exibidos noite após noite. Apesar de ser famoso entre os japoneses, o local ainda é pouco explorado por visitantes estrangeiros. Nossa jornada subterrânea continua na caverna de Rio Zendo. Suas águas internas têm um tom azul profundo e cristalino, que parece brilhar por conta própria. A caverna é extensa e possui lagos tão transparentes que a profundidade parece infinita. O ambiente é silencioso, úmido e ao mesmo tempo fascinante. Viajamos para Sado Island, uma ilha marcada pela música e pelas tradições. É lá que nasceu o grupo Kodo, conhecido mundialmente pelos tambores taco. Além da música, a ilha preserva vilas antigas, trilhas naturais e uma atmosfera espiritual que poucos lugares conseguem transmitir. Cada batida de tambor ecoa pela paisagem,
conectando o visitante à cultura local. Chegamos então a uma biblioteca moderna em Musashino, onde arquitetura e serenidade se encontram. O espaço é composto por paredes curvas, luz natural suave e uma organização que estimula a contemplação. Aqui, livros e silêncio se combinam para criar um ambiente ideal para a reflexão. É um exemplo do Japão contemporâneo, que valoriza estética e funcionalidade. Nossa última parada nos leva ao santuário de Motonozumi, onde 123 portões vermelhos se alinham ao longo de um penhasco, com vista para o mar. O caminho sinuoso formado pelos torii cria uma das vistas mais dramáticas do país. O contraste entre o vermelho vibrante, o azul do oceano e o verde das montanhas é simplesmente inesquecível. Encerramos a jornada em Zao Onsen, onde o inverno cria um fenômeno impressionante, as chamadas árvores monstro. Ventos fortes, neve e gelo transformam as árvores em formas quase vivas, parecidas com criaturas gigantes congeladas no tempo. Conforme o sol se move, as sombras dessas figuras criam cenas surreais, difíceis de descrever e impossíveis de esquecer. E assim termina nossa viagem pelos segredos escondidos do Japão. Um país que muitos acreditam conhecer, mas que guarda camadas profundas de natureza, história, tradição e mistério. Cada um dos lugares visitados hoje mostra um Japão diferente, mais silencioso e autêntico, onde a modernidade não apagou o passado e onde a natureza continua ditando seu próprio ritmo. Se esta jornada despertou sua curiosidade, saiba que ainda existem muitos outros segredos espalhados pelo arquipélago. O Japão é um convite permanente à descoberta menos, e talvez o próximo destino oculto esteja apenas esperando alguém disposto a olhar além do óbvio.